Olá, amigos do estudo da mediunidade do Eixo da Cruzada. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos com esta videoaula, que será do ESD, tratando do capítulo Roteiro 2, do módulo 2, do tomo único complementar, certo? É o assunto que trata sobre perispírito, formação, propriedades e funções. Como vocês já trabalharam a teoria desse capítulo, que é de extrema importância para todo o estudo da doutrina espírita, né? Eu vou trazer para vocês uma apresentação que foi feita em 2016 num curso de passes nosso lá da Cruzada, e que nós trabalhamos o perispírito para compreender melhor o processo do passe. Então, sabendo que pouco se compreenderá do processo mediúnico se não compreendermos o perispírito, o que ele é, as suas características, a sua natureza, sua função, algumas propriedades dele, fica difícil compreender todo o processo mediúnico. Então, nós vamos trazer, né, de uma forma o mais resumida possível, lembrando que perispírito é um assunto tão longo, tão complexo e que ao mesmo tempo tão importante, que ele daria para fazer um curso inteiro somente sobre perispírito. Tanto é que alguns anos atrás nós fizemos no nosso estudo da mediunidade várias aulas sobre perispírito, somente sobre perispírito. Eu acho que ainda chegamos a ter umas 10 a 12 aulas somente sobre perispírito. Então, hoje será nada mais, nada menos do que um apanhado sobre esse assunto e que deixa, né, para que vocês se aprofundem, revisem, relembrem os conteúdos desse assunto, tá certo? Então, nós vamos trabalhar de uma forma o mais sucinta possível, mas que fique bem compreendida para nós. O termo perispírito, né, de onde foi que ele surgiu e como foi que Kardec trouxe ele até nós. O termo peri vem do grego, né, que significa em torno, e espírito, que vem do latim spiritus, que significa alma ou espírito. Então, o que é que seria perispírito? Em torno da alma, em torno do espírito. Então, seria o corpo espiritual, tá certo? Então, ele é um envoltório sutil e perene da alma. Sutil por quê? Porque ele é uma matéria mais etérea, mais quintessenciada. E perene, por quê? Porque nós, mesmo que nós reencarnemos inúmeras vezes, o nosso perispírito vai ser o mesmo. Ele apenas vai se modificando de acordo com nossa evolução, né? Ele vai cada vez ficando mais etéreo, mais sutil, de acordo com as nossas próprias qualidades morais. Então, ele possibilita a interação com o meio espiritual e físico, ou seja, ele serve como um instrumento de comunicação entre o nosso espírito, que é o nosso princípio inteligente, e o nosso corpo físico, ele é um intermediário. A palavra ela foi empregada pela primeira vez por Kardec na questão 93 do Livro dos Espíritos, em que Kardec perguntava: o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E aí os espíritos responderam: envolve-o uma substância que é vaporosa para os teus olhos, ou seja, para nós encarnados ela é vaporosa, a gente não consegue enxergá-la a olho nu, ou ordinariamente, digamos assim, mas que ainda é muito grosseira para nós, ou seja, para os espíritos. Ela é assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Ou seja, a gente sabe que durante o nosso sono físico, esse nosso perispírito, que é o corpo espiritual, ele se transporta.
né? Quando nós temos a emancipação da alma durante o nosso sono, por isso que a gente diz, esta noite eu acho que estive em tal lugar, estive em tal outro. Não foi o nosso corpo físico que esteve lá, mas sim o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Mas por que eu não morro? Depois, quando ele se desprende, porque fica um liame preso ao nosso perispírito, como se fosse um cordão umbilical. Então fica um cordão fluídico que continua realimentando, né, tanto o perispírito quanto o nosso corpo físico, então ele não se rompe, só se rompe no momento da morte. Então, de uma forma mais didática, né, como é que Kardec trouxe essa designação para nós, ele pegou o exemplo de um fruto, digamos um abacate, que fica fácil de nós visualizarmos, em que o germe seria a semente, que seria o nosso espírito, o nosso princípio inteligente. O perisperma, que é a polpa, seria o que é o perisperma, já denominado assim, né, pela parte do estudo das plantas. E aí ele trouxe a palavra perispírito. E a casca, que seria o nosso corpo físico. Então, o que seria o perispírito? É essa conexão entre o espírito e o corpo físico. Depois, né, os próprios instrutores, os espirituais, endossaram essa designação, já que Kardec estava trazendo uma palavra nova, mas que poderia ser de fácil compreensão para nós, e aí até eles passaram a empregá-la regularmente. E foi a designação que se deu para esse complexo fluídico que envolve a alma. Outras denominações trazidas por outras doutrinas ou crenças religiosas, né? Desde a época dos egípcios, eles já denominavam o perispírito como K, que é KHA, e algumas denominações mais recentes, né, que foi, por exemplo, a de André Luiz, que trouxe como psicossoma. Paulo de Tarso já chamava como corpo espiritual, ou seja, os católicos sabem da existência do perispírito, só que se chama corpo espiritual. Os esoteristas chamam de corpo astral. Existe também o corpo sidéreo, aerossoma, corpo fluídico, mediador plástico, metassoma ou modelo organizador biológico, que é um termo trazido por Hernani Guimarães Andrade, que inclusive tem um livro falando sobre isso, que ele é um livro bem profundo. Quem tiver a oportunidade de lê-lo, estudá-lo, é bem interessante. Kardec falando, né, sobre o perispírito, que é o corpo semimaterial, que une o espírito ao corpo material. A natureza desse perispírito. Então, o perispírito, pelo menos para nós que estamos ligados à Terra, ele vem a ser um resultado da aglutinação da energia cósmica matriz, ou seja, aquele fluido cósmico universal que vocês já estudaram, já viram sobre ele. Tudo que nós temos, ele é resultado da aglutinação do fluido cósmico universal, seja matéria ou aquilo que é até mais etéreo. Só que é diferentes combinações químicas desse fluido cósmico. Então, o perispírito, ele vem a ser de uma matéria, como trazem os próprios espíritos, adequada à natureza do nosso planeta, né? Que ele vem a ser caracterizado pela nossa própria expansão da mente, né? Então, nós trazemos no nosso perispírito toda a carga das nossas qualidades, das nossas características ou dos nossos defeitos também. Então, a gente vai agregando ao nosso perispírito aquilo que a gente se afina. Por isso é que há aqueles que têm um perispírito mais denso e há aqueles que têm o perispírito de uma forma mais sutil, mais vaporosa, mais leve, que são aqueles que já estão numa ordem mais elevada. Então, ele vem a ser também de característica eletromagnética, porque a gente vai atraindo para o nosso perispírito tudo aquilo que nós nos afinamos.
ele é insubstituível, é perene, e apesar de ser ainda grosseiro para os espíritos elevados, ele pode se denominar como semimaterial. Por quê? Porque para nós ele é muito etéreo, ele é quintessenciado, mas para os espíritos ele é já muito materializado ainda, tá certo? Vamos seguir. Ele é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Então, se nós fôssemos habitar outro mundo, esse perispírito que nós temos agora provavelmente não serviria para aquele mundo ao qual nós nos mudássemos, né? Por quê? Porque esse fluido que compõe o perispírito, ele é de acordo com cada planeta. Então, a gente agrega nesse perispírito, inclusive, fluidos do ambiente. Não só aquilo que nós atraímos pela nossa própria natureza, moral e intelectual, mas também fluidos da natureza. Então, conforme o mundo é que vai se adaptar esse perispírito. Então, provavelmente, o nosso perispírito daqui não seria adaptado a outros mundos. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Já nos mundos superiores, os próprios espíritos esclarecem, esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. Tanto é assim que existe uma controvérsia dentro da própria doutrina espírita, ao qual se pergunta se os espíritos puros perderiam seu perispírito. Porque há quem diga que, não, como ele não precisa mais reencarnar, ele não tem mais o seu perispírito. Mas lembremos-nos do seguinte, que apesar deles não necessitarem mais reencarnar, eles continuam atuando como orientadores, como trabalhadores das esferas mais elevadas e sempre olhando por nós que ainda nos encontramos aqui na matéria grosseira, né? Então, não haveria sentido deles perderem esse corpo perispiritual, até porque muitas vezes eles, por missão, solicitam a reencarnação, né? Então, não é que eles perdem o perispírito, que é o corpo espiritual ao qual vem dar corpo, né? Ao seu espírito, que é o seu princípio inteligente. Mas ele se torna tão etéreo, tão sutil, que ele se torna praticamente invisível aos olhos até mesmo dos outros espíritos. E por isso se acredita, então, que eles perderiam o perispírito. Tá certo? Mas não é bem assim. É porque ele realmente se torna muito sutil. Aqui temos uma figura que é bem interessante, né? Que vem mostrando bem didaticamente o que é que viria a ser as cargas do nosso perispírito de acordo com as nossas características, né? Então, qual seria a nossa natureza perispiritual? Então, aqui nós temos um primeiro, né? Em que esse ser está lotado de orgulho, de cinismo, de posse, maledicência, de ego, né, de poder, enfim, de maldade, de ironia, tudo aquilo que vem trazer uma carga densa, né, de características para o seu perispírito. Então, esse ser, ele teria um perispírito denso, né, adequado à sua expansão mental. Depois, com o tempo, né, ele vai perdendo, né, a partir da sua evolução, que é o único determinismo que nós temos, né, como nós já falamos sobre isso. Então, ele vai perdendo aos poucos essas características viciosas, né, negativas, e vai angariando qualidades, né? Até que chega ao ponto em que ele começa a mudar a sua forma de pensar, sendo mais organizada e correta, tem pensamentos positivos, pensa nos outros,
né, a mente começa a ficar bem estruturada. Digamos aqui que ele já está num ponto mais neutro. E após isso começa a se elevar, né? Que a gente vai eliminando um defeito e adquirindo uma virtude, né? Vai até que chega ao ponto de superarmos os nossos defeitos e chegarmos ao ponto, né, de espírito puro, que seria este daqui, que a gente vê que ele tem uma luminosidade, né? Ele irradia paz, irradia boas qualidades, enfim, que será o nosso determinismo. Ele vem a ser, né, o perispírito, essa agregação na matéria, sustentada pelas linhas de força que emanam da própria alma. Ele possui substâncias químicas que transcendem aquela tabela periódica que nós conhecemos, né? A série estequiogenética, que vem a ser conhecida até hoje pela ciência, né? Então são compostos que nós, a maioria deles, nem sequer conhecemos. É uma aparelhagem de matéria rarefeita, de acordo com o nosso próprio campo de vibração. Nas almas superiores, ele adquire características de tenuidade e luminosidade, como o próprio Emmanuel fala aqui, né? Nas mentes primitivas, se caracteriza pela vestidura, é uma feição pastosa, que é verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermo. O que é que nós observamos? Alguns se perguntam por que é que os espíritos necessitam da reunião mediúnica para fazer atendimento aos mais necessitados, se eles mesmos, a partir do mundo espiritual, podem fazê-lo. Bem, a resposta que podemos dar para isso é o próprio André Luiz quem fala. Que eles se utilizam de nós, médiuns encarnados, porque esses espíritos, a grande maioria deles, ainda se encontra tão materializada, tão presos à matéria, que eles necessitam como que tomar corpo para que possam ouvir as orientações e serem atendidos de forma mais adequada e que vai ser mais proveitosa para eles. Ah, mas eles não poderiam fazer diretamente isso? Podem e fazem. Só que é uma forma também para nós utilizarmos esse aprendizado, para nós compreendermos melhor como é o mundo espiritual, o que nos espera, quais são as consequências dos maus atos que nós temos. Então serve de aprendizado e atendimento não só para esses irmãos infelizes que se encontram ainda tão presos à crosta terrestre, como também serve de aprendizado para nós mesmos, para os médiuns e para os demais participantes da reunião mediúnica. Então, esse perispírito deles ainda apresenta características muito terrenas, ainda muito materializadas, como se tivesse, inclusive, alguns deles acreditam que ainda estão encarnados, e fica até difícil convencê-los do contrário. Conforme tem no capítulo, né, algumas propriedades do perispírito, nós vemos aqui que são inúmeras, inclusive tem mais do que essas. A gente pode ver isso no livro de Zalmino Zimmermann, que é o livro Perispírito, é um livro bem extenso, bem grosso, da capa azul, né, que a gente já trabalhou ele no nosso estudo da mediunidade, mas nós vamos falar aqui de algumas, rapidamente, de algumas propriedades. Uma delas que é interessante se falar é sobre a sensibilidade global. No encarnado, nós temos as nossas sensações através dos 5 sentidos, né? Que vem a ser a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição. Que a gente tem também o 6º sentido, né? Que a intuição viria a ser esse 6º. E no caso dos desencarnados, essa sensibilidade, ela acontece através do perispírito, que é o quê?
como eles não têm os órgãos físicos que nós apresentamos aqui, quando encarnados, né, esses sentidos, a sensibilidade deles acontece de uma forma global, no corpo espiritual inteiro. Então, quando ele sente uma dor, muitas vezes essa dor, esse sofrimento, ele se torna generalizado, como se fosse no seu corpo inteiro. Não somente no ouvido, não somente no olho. Vira algo muito extenso, tá certo? Por isso que muitos dizem, os meus sofrimentos são demais atrozes que eu nem sei dizer de onde partem, né? Em qual órgão se correlacionaria, né? No mundo carnal. E para alguns encarnados, acontece também uma transposição de sentidos. Por exemplo, um cego que não tem a visão ordinária pelos olhos, né? Quando encarnado. Muitas vezes a gente fica impressionado como é que aquela pessoa cega consegue se localizar, ainda assim dentro de casa consegue fazer tudo. Tem uns que até conseguem cozinhar, conseguem fazer atividades da casa. Como é que eles fazem se eles não enxergam? Muitos enxergam através do seu perispírito. E esses olhos não estão localizados onde seria a nossa visão ordinária. Tem uns que parecem enxergar por outros órgãos. Tem uns que dizem que tem a visão acurada através da ponta do nariz e às vezes até pelo lóbulo da orelha. Alguns têm o olfato pelo queixo, ou seja, ocorre uma transposição de sentidos. Então não é através dos seus órgãos ordinários. Isso daí a gente pode até ver melhor na Revista Espírita, que tem um capítulo que fala sobre isso. Alguns exemplos que Kardec chegou a ver. A sensibilidade magnética. O perispírito ele é totalmente sensível ao eletromagnetismo que é emanado a partir de outros perispíritos, né? Então, a gente pode sentir isso, por exemplo, quando nós nos encontramos com alguém e que estamos conhecendo aquela pessoa pela primeira vez. Aí a gente diz, o meu santo não bateu com aquela pessoa. Muitas vezes o nosso perispírito, ele teve uma sensibilidade magnética ao padrão vibratório daquela outra pessoa que não foi de afinidade. E aí ele acabou que houve esse choque, digamos assim, magnético entre um perispírito e o outro. Isso acontece também na reunião mediúnica, entre o encarnado e o desencarnado. Às vezes, a carga vibratória daquele espírito que vai se manifestar é tão pesada, tão densa, que o médium tem dificuldade em dar comunicação, porque há um choque anímico muito grande. Então, às vezes, tem espíritos que quando se aproximam, a gente fica quase que apavorado, não consegue inclusive dar a passividade por esse choque anímico ser muito forte. Então a gente tem que ter uma capacidade de concentração ainda maior, um grau de receptividade ainda maior, fazer uma oração, se manter, né, conectado com o plano mais alto, realmente pedindo para os espíritos abnegados, né, de trabalho nos auxiliarem para que tudo possa dar certo. E sempre dá, né? Eles sempre estão ali para nos ajudar. Então, o perispírito também é um campo de força, né, que ele sustenta essa estrutura semimaterial a partir também dessa agregação molecular que vem também por força eletromagnética. Assim aqui nós registramos, né, a influência que dele emana, que inclusive vai repercutir sobre o nosso corpo físico, que é a nossa organização somática, e também permite com que nós assimilemos e ao mesmo tempo também nós transmitamos fluidos para praticar o passe, por exemplo, né? Então a gente emana também tudo isso que faz parte do nosso perispírito, que vem a ser essa carga vibratória. A expansibilidade é importantíssima para a comunicação mediúnica. O que é que diferencia um médium de um não médium? É que o médium,
ele tem uma característica, uma das características é que o médium, ele tem uma capacidade de expandir o seu perispírito. Então, como é que ocorre a comunicação mediúnica? Vem um desencarnado com o seu perispírito e ele se afina com o perispírito expandido do médium e assim esses dois perispíritos se comunicam um com o outro e a partir daí a gente recebe a mensagem, tá certo? Então é necessário existir uma percepção e assimilação e ser sensível para essa recepção desse outro perispírito. O que é, então, que uma pessoa não médium tem? Ele tem refratariedade. Então, no lugar dele expandir esse perispírito, estar aberto para a recepção, ele é refratário. Por isso que há pessoas que dizem, eu não sinto nada, né? E não sentem mesmo. Mas isso não quer dizer que ele não sofra a influência dos espíritos. Influência todos nós recebemos. Né? Agora, sentir essa influência é o que diferencia quem é médium para quem não é médium. A emancipação da alma, que é quando estamos no sono ordinário, né? Quando a gente faz nossa viagem astral, né? Durante o sono, faz parte dessa expansibilidade. Que vem a ser também o caso do desdobramento e da bicorporeidade, que nós trabalhamos já sobre isso especificamente no estudo da mediunidade. Então, essa expansibilidade, como eu falei, está na base de todos os processos mediúnicos, já que ele é a exteriorização, né, do psicossoma, permite, por exemplo, ao vidente ele captar a realidade do mundo espiritual, né, é a partir dessa expansibilidade. Mas tem médiuns videntes que veem o tempo todo. Sim, porque ele mantém esse perispírito expandido, já é uma característica natural daquela pessoa. E há outros que só veem durante a reunião mediúnica. Por exemplo, eu mesma só vejo durante a reunião mediúnica. Por quê? Porque é o momento em que eu me concentro e expando o meu perispírito e permite com que eu tenha a visualização. Fora isso, dificilmente ocorre. Capacidade refletora. Então, como nós falamos, existem espíritos que já se encontram num grau mais elevado, que ele expande tanta luminosidade, que inclusive eles falam que o espírito, ele vem a ser o seu próprio farol. Então, quando a gente diz, eu vi uma luz muito forte, era a expansão da reflexão daquilo que faz caracterizar aquele perispírito já de alguém elevado, né? Então, ele vem a ser, inclusive, aquilo que vai guiar esses espíritos pelas zonas obscuras, né? E que dizem, eles não andam no mundo espiritual com uma lanterna na mão. É a sua própria luminosidade que faz com que ele tem o seu caminho iluminado. Outra questão é como a nossa mente, né, que também é influenciada pela nossa capacidade refletora do perispírito, atua sobre o nosso corpo físico, inclusive sobre a fisiologia dos nossos centros vitais, que vai falar um pouco mais sobre isso na questão das funções do perispírito. Aqui é a Magali fazendo uma viagem astral. Sim, ela mostrando uma característica que é de penetrabilidade, né? Então, é uma tirinha aqui da Turma da Mônica, mostrando a Magali estava no sono, estava dormindo, e ela passa pela porta, através da porta, e ela diz, eu atravessei a porta que nem no filme Ghost. E ela, eu pareço uma gelatina mole. Ela nada mais estava fazendo do que durante o sono físico, estava fazendo sua viagem astral e conseguiu atravessar a porta. Isso é uma característica também do perispírito, que é a penetrabilidade, tá certo? Então não adianta se esconder dos espíritos embaixo da cama, porque eles atravessam a porta e entram do mesmo jeito.
algumas funções do perispírito, né? Que as 4 principais é a instrumental. Não vou me deter sobre isso, porque nós já falamos bastante, né? Ele serve de instrumento da alma para fazer a comunicação entre o nosso espírito e corpo físico. Então, muitas das doenças, inclusive do corpo físico, elas se iniciam pelo nosso perispírito. Às vezes a gente baixa o nosso padrão vibratório, o nosso padrão de pensamentos, né? Em que a gente tá negativo, pessimista. E quando passam os dias, a gente aparece gripado, aparece com algum tipo de infecção, com algum tipo de doença e não sabe o que foi. Muitas vezes essa baixa imunológica foi resultante de um momento de estresse, de pessimismo, de baixa vibração que nós tivemos anteriormente. Então, o nosso perispírito, ele nada mais é do que também um organizador do nosso corpo físico e sustentador dele, né? A gente vai ver um pouco melhor sobre isso. A função individualizadora, né, dizendo que nós temos um perispírito que irá nos dar a identidade único, exclusivo, não existe um perispírito igual ao outro, também não existe um espírito com composição igual ao outro, e também esse mesmo perispírito vai estar conosco durante toda a nossa jornada evolutiva. Então, quando a gente muda de corpo físico, reencarnar, a gente não muda o perispírito, é o mesmo perispírito sempre, porque ele é a nossa identidade. E ele é, digamos assim, a nossa chapa que vai mostrar a nossa ficha de como virá esse corpo físico seguinte, né? Então, a gente vai ver sobre isso, por exemplo. Eu coloquei com interrogação porque a Mona Lisa, a gente nunca soube quem é a verdadeira identidade dela, né? Existem muitas especulações. A tela perispirítica, ela nada mais traz do que a continuidade da nossa vida psíquica nos diferentes níveis existenciais. Então, é a nossa identidade, que quando for na próxima reencarnação, de acordo com essa identidade, é que nós daremos continuidade à nossa jornada. Então, ela se transmite, quando em estado de encarnação, ao corpo físico, trazendo todas as nossas características, sejam positivas ou negativas. Então, como eu falei na aula passada, pode ser que nós hoje passemos por dificuldades de características negativas nossas, de defeitos, né, de vícios, que não surgiram agora, mas que já existem de outras vidas transatas nossas e que nós trazemos nessa identidade perispiritual. A gente nada mais faz do que dar continuidade à nossa jornada. Aí aqui falando um pouco sobre essa parte organizacional, né, da organizadora do perispírito para a nossa próxima reencarnação. Aí tem essas pitirinhas, né, em que ele fala: renascerás entre pessoas de vida duvidosa, te chamarão de traidor, ladrão, víbora, viverás com a tentação, mas se fores fiel no bem, ajudarás a muitos. Então está sendo dada uma missão, né, antes de reencarnar. E ele diz: então serei um missionário ou um profeta? Ele diz: não, serás um político. Então, mostrando que cada um de nós recebe uma missão, né? Mas que caberá também a nós o que nós faremos dela, não é mesmo? Essa função organizadora nada mais vem a ser, primeiramente, aquela que faz com que vai definir a nossa formação do novo corpo que irá vir reencarnar, né? Então, não só os fatores genéticos, mas também esses fatores perispirituais que fazem parte das nossas aquisições passadas, é que iremos mentalmente organizar célula a célula, molécula a molécula, através desses impulsos do nosso pensamento, faremos a organização do nosso próximo corpo que virá reencarnar. E ele não serve somente para esse corpo físico novo,
mas que também auxiliará como plasma, né, para plasmar todas essas características físicas, inclusive do nosso corpo, para que nós passemos por nossas tarefas nessa próxima reencarnação. Então, pode ser que o meu perispírito ele esteja todo completinho, hoje, fisicamente falando, né, entre aspas. Por exemplo, tem as duas pernas, tem os dois braços, mas eu fui um ser extremamente vicioso, ou que, por exemplo, numa reencarnação passada, eu cometi suicídio. E aí eu digo, eu vou me propor para que na próxima reencarnação eu venha sem as minhas duas pernas, para que eu possa superar todas as minhas dificuldades, as minhas dores, e eu tenho muita vontade de viver, né? E que eu não utilize-me mais das minhas pernas para cometer o ato que eu cometi no passado. E aí ele solicita para que nessa próxima reencarnação venha sem as duas pernas, né? Então, o seu perispírito não era aleijado, mas ele solicita para que seja moldado dessa forma para o próximo corpo físico. Então, acontece isso nos processos kármicos, né, como está aqui falando, em que ocorre uma formogênese somática diferenciada. Então, geneticamente, não haveria nada que justificasse, por exemplo, os cromossomos dos pais, né, não teria nada que justificasse aquele ser vir sem as duas pernas. Mas ele assim veio porque foi a escolha dele, né, para superar as suas dificuldades. A função sustentadora é aquela que vai vir durante todo o nosso processo reencarnatório, em que faz parte não só da organização, mas de manter essas estruturas fisiológicas da nossa vida, né? O processo de regeneração celular, o processo de renovação das células serem sadias, de se manterem, de alimentar diariamente o nosso corpo, né, de forma correta, para que possa dar continuidade ao corpo físico saudável, tá? Tem uma grande influência do perispírito. Isso eu vou deixar para que vocês leiam, né, o texto. Os genes são ativados, outros são enfraquecidos nessa questão de doenças que nós teremos durante o nosso decorrer da vida, que podem ter sido escolhidas pelo nosso processo kármico, já antecipadamente, ou se não adquiridas durante a nossa vida de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? As escolhas equivocadas que nós fazemos de estilo de vida, que vai ter as suas consequências lá na frente. Então, cada tipo de célula do corpo físico vem a ser a imagem respectiva da célula do corpo espiritual. Aqui tem um espírito, né, que vai reencarnar, né? Ele está no Ministério da Reencarnação e foi lá escolher, né, a grosso modo, mostrando de uma forma humorada, ele indo escolher o corpinho que ele ia vestir, né? Como se fosse uma roupa, ele indo no cabide escolher o corpo que ia vestir na próxima vida, né? Que na verdade, desde o momento da fecundação, esse espírito reencarnante começa célula a célula, em cada processo de divisão das células daquele embrião, ele está já fazendo parte ali da telementação para plasmar tudo aquilo que faz parte do seu perispírito e da sua vontade para formar o novo corpo físico. Uma das importâncias, né, de conhecer o perispírito para o passe, já que foi de um curso de passes, é que o perispírito ele recebe a energia através dos pontos, que vêm a ser os centros de forças, né, ou chakras, como se chama, os centros vitais, que são utilizados como receptores e doadores também de fluido para o passe. Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que possamos aproveitar da melhor forma possível, explorando mais os capítulos, né, do livro dos médiuns, alguns livros como, por exemplo,
Este que é o Perispírito de Luiz Gonzaga Pinheiro, né? O Perispírito e suas modelações, que é muito interessante, eu já mostrei ele para vocês no nosso grupo de estudos. E também o livro Perispírito de Zalmino Zimmermann, que também é bem interessante. Então vamos estudar, porque ainda tem muita coisa para a gente aprender. Obrigada pela atenção de vocês e vamos abrir para os debates. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.